Quando a gente... Professor Éder Carneiro, da Universidade Federal foram mais de São João del Rei, pessoas envolvidas, 3 instituições. e no lançamento do mapa de conflitos ambientais do Estado de Minas Gerais, Observatório de Conflitos Ambientais. E hoje, dia 12 de agosto de 2014. Sempre discutiu, nós fizemos muitas discussões, reuniões internas, né, do grupo de pesquisa, era a respeito dos conceitos, das concepções, né, que iam orientar o nosso trabalho. A gente, pelo menos para as 3 equipes de pesquisa, né, essas cerca de 100 pessoas, estarem de acordo sobre o que a gente estava falando, que tipo de coisa que a gente estava mapeando, né, o que a gente estava colocando lá no mapa dos conflitos ambientais, no mapa, né. O que a gente queria dizer com conflitos ambientais? Por que a gente estava falando de conflitos ambientais? Então, era uma época, né, 2006, 2007, em que o termo não era um termo tão usual como ele foi se tornando, né? Era muito mais usual, como ainda é, falar em problemas ambientais, em impactos ambientais. Fruto das nossas discussões foi a perspectiva clara de que quando a gente fala em problemas ambientais, a gente supõe que exista lá um problema, né, lá fora, né, que alguém vai chegar lá e medir qual que é o tamanho do problema, né, quais são os impactos que aquele problema gera, geralmente quem faz isso são os técnicos do Estado, né, e, consequentemente, quais são as medidas mitigatórias, compensatórias, né, que tipo de negociações se podem estabelecer, né, para que aquele problema seja resolvido, né? E, normalmente, resolver o problema significa viabilizar um projeto de destruição. Da perspectiva de quem fala, então, em conflitos ambientais, é uma outra perspectiva. As coisas não se passam assim. Na verdade, são racionalidades distintas, né? São agentes, comunidades, populações, etc., com determinadas formas, práticas tradicionais, né? Pretensões de apropriação, de uso, né? De condições naturais, de territórios, etc., que, via de regra, são atingidas, né? A ideia de atingidos, são atingidos. Em algum momento passam a ser atingidos por projetos, unidades de conservação, hidrelétricas, mineração, etc., projetos voltados para os interesses de dinheiro e de acumulação de riqueza. Então, são racionalidades distintas que estão em jogo. Na verdade, ali não tem um problema ambiental. O que é problema para um é solução para o outro. Na verdade, ali não se trata de chegar e medir os impactos. Os impactos, ou seja, na verdade, os efeitos das transformações, eles são sentidos diferentemente pelos diferentes agentes. E não se trata meramente de negociar medidas de mitigação ou de compensação, porque a destruição da base de reprodução material e cultural, né, de povos, de comunidades, de populações, é irreparável. Quer dizer, em várias situações o que ocorre é uma situação de exclusão, né? Ou bem se realiza uma forma de apropriação, ou bem se realiza outra, né? Bom, em tese, teríamos, então, instituições, processos de licenciamento, né, direitos garantidos, né, que colocariam limites, né, aos processos de apropriação dominantes. Só que nós vivemos numa época muito estranha, né, uma época em que os grandes interesses das grandes corporações, os grandes interesses da acumulação de capital, avançam de forma desabusada, desavergonhada, né, completamente cínica e quase ilimitada sobre os territórios, sobre as condições naturais das populações, das comunidades, dos povos que existem na América Latina inteira, né? Nossa casa aqui em Minas Gerais, né? Esse avanço, então, que é vivenciado na carne,
por vários dos que estão aqui presentes, né? Isso significa um sofrimento, né? Perdas de vidas, ou literalmente, né? Mortes, ou morte social, né? Morte psicológica, né? Isso, evidentemente, não se faz sem resistência, porque esses atingidos não são seres passivos. Daí a nossa ideia de conflito, né? De que conflitos ambientais são aqueles que opõem atores, agentes com racionalidades distintas, de forma que os agentes da resistência se apresentam como um coletivo, né? Vêm à esfera pública, né? Se constituem como sujeitos de luta. E essa luta se perpetua, essa luta ela tem continuidade, né? ao longo do tempo. E essas resistências, elas tendem, e elas têm que ser, né, organizadas numa intensidade que permita frear ao mínimo, né, o rolo da morte, o rolo compressor da morte que tem assolado o país. Esses conflitos, então, eles tendem, evidentemente, a transbordar os marcos institucionais, ou seja, processo de licenciamento, né, recursos ao Ministério Público, à Justiça, etc., têm se mostrado limitados, né, instrumentos importantes, mas limitados para deter o que tem acontecido. Né? O que eu tenho percebido são comunidades, pessoas que falam, olha, e agora o que a gente faz? Né? O que o mapa pode contribuir nesse processo? Né? É interessante que nesses anos todos, desde que o mapa está no ar, desde 1911, né, até hoje, nós não fomos processados por um único empreendimento, uma única empresa. Né? Isso é surpreendente, porque os conflitos estão lá ditos, na perspectiva dos atingidos, com todos os R's e S's, né? Mais do que isso, o trabalho que é feito, por exemplo, pela professora Andréia, né? Trabalho de constante denúncia e fala na imprensa, etc, etc, é público e sabido o que está acontecendo, no entanto as coisas continuam acontecendo, né? O mapa, eu acho que ele tem servido como um poderoso instrumento de luta, né, na medida em que ele tem os casos empíricos, né, catalogados com as vozes, né, quer dizer, é um documento vivo de toda a multiplicidade dos casos de violações que acontecem no nosso Estado. Ele está além dos discursos. Né? Uma coisa é dizer, não, a coisa é assim, não é bem assim, não é certo. Quer dizer, ali no mapa você tem, né, pelo menos essa foi uma intenção da gente, né, a exposição do conflito. Quer dizer, tem racionalidades distintas, né, de agentes situados em relações desiguais de poder, muito desiguais. Né? E é isso que tem que ser evidenciado. É isso que o mapa tem que evidenciar. E essas relações de desigualdade, elas têm sido tratadas de uma forma ineficiente, né? Insuficiente, por parte dos agentes e mecanismos do Estado que deveriam, em tese, ou que são, pelo menos teoricamente, destinados, né, a proteger os direitos das populações que estão sendo violadas. Acho que o mapa serve como um instrumento de denúncia que até agora não foi questionado na sua idoneidade. Né? Eu acho que esse é um avanço. E ele é assim porque ele foi construído junto com os movimentos. Né? Ele foi construído junto com os movimentos. Quer dizer, o que está expresso lá, né, é o que foi construído junto com os movimentos. Não foi algo que os acadêmicos resolveram dizer ou pesquisar não sei aonde. Né? Quer dizer, aqui é um trabalho duro de pesquisa empírica e de trazer isso e colocar isso no site à luz em público. Né? Eu acho esse um trabalho, trabalho fundamental, né, nos tempos em que vivemos. Principalmente porque a gente tem acompanhado pela imprensa, né, a tendência é de radicalização dos conflitos. Né? A
A tendência é de que haja sempre, né, tenha havido extrapolações dos marcos legais, exercício arbitrário do poder, violência, etc. Então nós temos que nos preparar. E o mapa eu acho que é um instrumento, pode ser um instrumento muito útil também. Gravando aqui o Gilvander.